pessoal, eu estou de volta em mais um vídeo gravado aqui na minha biblioteca. Estou de volta a São Paulo, estou de volta a esse caos, a essa confusão que é a vida na grande cidade. E eu acabei de voltar de uma viagem que foi tão transformadora, que, como qualquer boa viagem de férias, me levou para um lugar desconhecido e me fez conhecer lugares desconhecidos que havia dentro de mim mesma. Eu fiz uma viagem linda, mágica, por diversos estados do Brasil. Eu fui bem gananciosa, eu quis visitar muitos lugares nessas 3 semanas que eu tinha de descanso. Fiz vários destinos diferentes, mas teve um deles especificamente, um estado brasileiro que eu visitei pela primeira vez e que me surpreendeu de maneira que eu encontro dificuldades para descrever. Para vocês sentirem um pouquinho da sensação que eu tive, eu convido vocês a lerem também o livro que me acompanhou durante essa minha viagem. Foi uma viagem que eu fiz pelo estado do Amazonas, uma viagem que não ficou só restrita à cidade de Manaus, que é urbana, grande, industrializada, mas que saiu desse ambiente urbano e entrou de fato no meio da selva. Foi uma viagem que me permitiu ficar longe do celular. Eu fiquei desconectada, sem sinal, durante vários dias. Eu dormi no meio da mata e eu li durante essa viagem o livro vencedor do Prêmio Jabuti do ano passado, o mais recente Prêmio Jabuti na categoria romance literário. É O Som do Rugido da Onça, de Micheline Verunski. Foi um livro que eu tive vontade de ler desde que eu soube, né, do Prêmio Jabuti. Era um livro que fatalmente eu teria que ler em algum momento, mas foi uma combinação perfeita do destino que eu tivesse tido a oportunidade de ler essa obra enquanto eu experimentava sensações indescritíveis. Um calor sufocante, rios largos que não podem ser capturados só pela televisão. Eu já vi um monte de imagens dos rios amazônicos pela TV e garanto para vocês, não é a mesma coisa. Tudo isso compôs uma experiência que foi sensorial e que foi poética e muito profunda. E a autora desse livro é uma mulher tão urbana e pouco familiarizada com a selva como eu. Ela é natural de Pernambuco, mas viajou já ao Brasil. Ela é uma historiadora que estudou aqui em São Paulo também. E o que a motivou a começar a escrever essa história foi uma curiosidade de historiadora que ela sentiu quando ela ouviu falar de um evento que aconteceu na história do Brasil, lá pelos anos de 1800, que ninguém conhece, muito pouca gente ouviu falar, que foi o sequestro de 2 crianças indígenas por 2 naturalistas alemães que tinham vindo ao Brasil fazer uma expedição para conhecer a natureza e tudo mais, e que na volta para a cidade natal deles, para o reino deles, que ficava onde hoje é a cidade de Munique, eles acharam por bem levar para o rei alguns souvenirs, uns mimos, uns troféus dessa expedição que eles tinham feito pelo continente americano, pela selva brasileira. Eles levaram exemplares de plantas, de animais e levaram exemplares de indígenas, mais especificamente de crianças indígenas. Levaram várias crianças. Essas crianças foram todas compradas, trocadas por mercadorias úteis. E não quer dizer necessariamente que os indígenas eram malvados e vendiam suas próprias crianças, mas os povos indígenas brigavam entre eles e muitas vezes faziam prisioneiros os filhos dos seus inimigos, e eram essas crianças, filhas de tribos rivais, que foram trocadas de maneira torpe por objetos, por armas, por facões e coisas assim, para esses 2 cientistas alemães. Dessas crianças, apenas 2 chegaram vivas até a Europa. Começa assim, né? A viagem transatlântica já matou a maioria delas, mas 2 sobreviveram. Chegaram até Munique e viveram tempo suficiente para serem batizadas, para serem mais ou menos aculturadas. Uma ganhou o nome de Johannes, que significa João em alemão, e a outra ganhou o nome de, olha só, Isabela, que
que significa Isabela em alemão, mas os seus nomes originais são desconhecidos. O que a gente sabe é que eram duas crianças, um menino e uma menina, dos povos Juri e Miranha. Esses meninos viveram uns 2, 3 anos lá na Europa até padecerem de doenças para as quais eles não tinham resistência nenhuma, né? Aquele famoso caso dos indígenas que entram em contato com gripes, varíolas, sarampos, tuberculoses, enfim, doenças que eles não têm defesas naturais para combater, então eles morreram em apenas 2 ou 3 anos. E mesmo depois de mortas, essas crianças continuaram sendo objeto de investigação. A cabeça de uma dessas crianças foi cortada e colocada em um vidro de formol para ser examinada como um animal exótico e ficou assim preservada durante anos, de maneira bem mórbida e apavorante. E essas crianças são completamente desconhecidas, a história delas aqui no Brasil. Foi a curiosidade por essa história que levou a Micheline a querer escrever essa obra. Primeiro, o que ela fez como boa historiadora foi buscar documentos, o que foi escrito a respeito, mas depois ela percebeu que a história das crianças tinha um monte de lacunas, coisas que não se sabia, não ficaram registradas, ninguém teve o interesse de anotar. Então entrou o lado ficcionista. A Micheline já tem experiência também com isso, elas têm uns 10 livros publicados entre romances e livros de poesia. Ela tem, na verdade ela é bem premiada, é uma escritora que tá há muito tempo na cena cultural brasileira. Não foi surpresa que esse livro dela tenha sido tão aclamado e tão premiado também com o Prêmio Jabuti, porque ela já demonstrou nas suas obras anteriores que ela tem uma capacidade literária muito impressionante. Ela resolveu então usar essa criatividade para preencher as lacunas na história dessas crianças e ir muito, muito, mas muito além. Micheline investigou a mitologia, a cosmovisão de povos como os Miranha, os Juris, os Yanomamis, entre muitos outros povos que foram dizimados ou gravemente ameaçados ao longo dos séculos na história do Brasil. Ela investigou a maneira como eles enxergam o mundo, as suas figuras mágicas, os seus mitos de criação. Ela resolveu então contar uma história dessas duas crianças, misturando com a história da violência contra os indígenas no Brasil ao longo de toda a nossa história até os dias atuais. De maneira muito interessante e surpreendente, são só 150 páginas, Micheline consegue falar do passado, do presente e do futuro ao mesmo tempo. É como se tudo estivesse acontecendo agora, ao mesmo tempo. Neste exato momento, duas crianças indígenas, uma Juri e uma Miranha, estão sendo sequestradas ao mesmo tempo em que os Yanomami estão sofrendo uma tentativa de genocídio, ao mesmo tempo em que a Covid está afetando muito mais as populações indígenas do que as populações não indígenas, ao mesmo tempo em que lá no passado, os primeiros bandeirantes chegavam à selva amazônica e já começavam a escravizar índios e a praticar diversas outras atrocidades. Então, assim, é uma mistura dos tempos que, na verdade, compõem um mesmo tecido, uma mesma malha, uma mesma trama. O som do rugido da onça é uma referência a uma figura mitológica que existe na mitologia, né, desses povos indígenas amazônicos que ela estudou, que considera a onça pintada uma criatura sagrada e responsável pela criação da vida, a responsável pela chama que arde dentro de tudo aquilo que está vivo. E essa onça tem grandes motivos para estar enfurecida com tudo o que está acontecendo. Esse livro é, de certa maneira, um rugido enfurecido de uma onça que está se vendo ser violentada e caçada e despedaçada e colocada sua cabeça para ser exibida em formol em um museu e não está aguentando mais. É um grito de raiva, é um grito de socorro. Um livro bem notável, bem arrepiante, muito, muito, muito tranquilo de ler, apesar dos desafios. Ele permite que você vá fluindo
mesmo que você não esteja compreendendo completamente, porque você está dentro da cabeça, em alguns momentos ele vai mesmo no realismo mágico e entra dentro da cabeça dessa onça cósmica que criou o mundo, e mesmo quando você está dentro da cabeça da onça, você consegue entender o que está acontecendo. É um livro tranquilo de ler. Eu li com muito gosto, muito prazer, enquanto estava eu acampada no meio da selva. Um passeio que, por sinal, eu sei que muita gente vai perguntar, então eu vou dizer aqui. E não tô recebendo para falar isso, mas é um passeio que eu recomendo que vocês façam. Ele durou 5 dias e ficou todo concentrado numa pousada que fica a umas 4h30 de Manaus, mais ou menos. Poderia ser uma viagem mais curta. O nome do município é Altazes. Podia até ser uma viagem mais curta, mas precisava pegar barco, pegar estrada, tinha que atravessar 2 pontes na estrada, só que as 2 pontes tinham caído, então estavam derrubadas por falta de manutenção, pelo que me falaram. Então a viagem ficava mais difícil, mais demorada, não tinha muita estrutura. Como eu falei, sinal de internet não pegava, né? Não que não havia internet, né? Porque hoje em dia tem internet por satélite e tal, mas o sinal em geral não tem, né? Quando você tá, evidentemente, no meio do mato, no meio da selva, você não vai ter sinal de internet de celular. Apesar de parecer um grandíssimo perrengue, valeu muito a pena. Eu fiquei numa pousada muito, muito, muito gostosa que se chamava Juma Lake. E eu fiz uma viagem com uma agência de turismo que se chama Iguana. Como eu disse, eu não estou recebendo para falar nada disso. Eu só estou indicando porque eu gostei muito realmente. E foram alguns dias nessa pousada com tudo, café da manhã, almoço, janta, né? Não tinha onde comer, você estava no meio do mato. E fazendo passeios todos os dias, desde que o sol nascia até de noite. A gente saía para andar de barco, a gente observava animais, via jacaré, via preguiça, muitos pássaros, a gente via, enfim, andava no meio dos igarapés, os rios estavam cheios, então tinha muita floresta alagada para a gente penetrar, era uma coisa fascinante. E durante 2 noites a gente acampou no meio da floresta. Foi muito delicioso mesmo. Se você tem esse espírito de aventura, recomendo que você faça esse passeio, mas se você não tiver, também recomendo que você faça, porque eu sou a pessoa menos aventureira que vocês podem imaginar. Eu não tô acostumada a andar descalça, eu não gosto de mosquito, eu durmo com ar-condicionado, eu sou uma pessoa urbana e ainda assim eu adorei essa viagem. E recomendo também que vocês leiam O Som do Rugido da Onça. Não sei se vai dar pra fazer isso no meio do mato como eu fiz, mas se não der, é uma experiência encantadora, mágica. É um livro absurdamente necessário, excelente exemplar de literatura brasileira contemporânea que nós devemos conhecer, nós devemos valorizar. Então eu vou deixar o link para vocês comprarem esse livro aqui embaixo na descrição. Tem tanto na estante virtual quanto na Amazon. Também vale lembrar que tem o meu cupom na estante virtual, ele vale para a loja inteira de 7%. Tá aqui embaixo o link, né, das 2 lojas. E você também pode ajudar esse canal, já sabe, se tornando um padrinho ou uma madrinha. Agora eu vou mudar o sistema de recompensas. Vou começar a fazer sorteios mensais para os padrinhos aqui no canal. Então aguarde que eu já vou anunciar sorteio para os padrinhos. Então dá uma olhadinha lá nas recompensas. E quanto mais você colaborar, mais chances você tem de ganhar livros. Então vale bastante a pena. Um beijo grande, eu tô muito feliz de estar de volta, tão bem acompanhada de boa literatura. E, gente, conheçam o Brasil. É vergonhoso, né? A gente não conhece o Brasil. Eu já viajei para vários lugares do mundo e não conhecia a Amazônia. Não foi, inclusive, incomum na vida, assim, eu conversar com uma pessoa estrangeira, com um gringo, e aí ele sempre pergunta, né, se você gosta de sambar, se você gosta de futebol e, claro, se você já foi para a Amazônia. E quase nenhum de nós vai para a Amazônia, a menos que a gente seja lá do norte, né? Não é uma viagem que a gente faz, nem é um turismo que tá lá muito desenvolvido ainda. Eu acabei de voltar de lá, eu vi, não tem um fluxo de turistas gigantesco, não é uma coisa como... Eu também fui pro Nordeste, né? Fui pro Maranhão, fui pro Ceará, eu vi como é que é o turismo muito mais desenvolvido lá no Nordeste. Então, assim, é pouco conhecido, é pouco visitado. Nós brasileiros temos preconceito
com esse tipo de viagem também. Pra todo mundo que eu falo, fui pra Amazônia, as pessoas dizem, ah, mas e os mosquitos? Ah, mas meu Deus, nossa, você é louca e tal. E não, gente. É o lugar mais indescritivelmente lindo do planeta. A gente vê como a gente é pequenininho. Tô sem palavras. A gente se vê então, gente. Um beijo.